Olá, sejam muito bem-vindos ao programa de televisão Fontes Conect, um programa que vai conectar você e a sua família para assuntos sobre educação, saúde e sociedade. Será transmitido todas as quartas-feiras na TV Regional de Indaiatuba e Região, às 2 horas da tarde, e na TV Amparo, aos sábados à noite, às 21h. E hoje, na estreia do nosso programa, eu recebo a minha querida amiga, professora Gabriela de Marzo, da Madame Linguagens, Mentoria Educacional. Gabi, seja muito bem-vinda. Oi, Thaís, muito obrigada. É um grande prazer estar aqui inaugurando o nosso programa nessa sala que ficou maravilhosa. Linda, Tem né? tudo a ver com a gente. É isso aí. A Gabi é minha colega, parceira lá do Fontes Educacionais, professora de língua portuguesa, redação especializada na área de vestibulares e proprietária do Madame Linguagem. E ela vem falar um pouquinho com a gente a respeito da rotina e as emoções nas voltas às aulas. É verdade. Gabi, qual é a importância de ter uma rotina para toda a família ao retornarem às aulas? Bom, em primeiro lugar, a gente percebe, né, que o período de férias ele é extremamente necessário para dar aquele descanso para a nossa cabeça, para trazer criatividade, né, e para o corpo repousar também. O repouso ele faz parte de um processo muito importante que garante um aprendizado de qualidade, né, impacta na memória, uma série de coisas. Só que quando a gente volta a estudar, o corpo também precisa se regular. Então, a rotina ele garante uma transição mais pacífica tanto para os estudantes de qualquer fase escolar, inclusive no ensino superior, porque né, os nossos universitários também têm períodos de férias, quanto para a família, que vai ser a equipe de suporte desses estudantes, né? Então, a rotina ela serve para realinhar nessa nova etapa que se inicia. É importante a gente focar que o nosso cérebro ele aprende o tempo todo. Não importa se a gente está dormindo, se a gente está acordado, o nosso cérebro está retendo as informações. Então, o ideal é que as telas sejam deixadas de lado no mínimo 1h30 antes de irmos para a cama. E a importância da leitura nesse processo? Bom, a leitura ela vai servir ali como um estímulo para o sono, né? É porque ler dá sono? Não, é porque ela vai estimular a memória, né? E é uma tática muito interessante com as crianças pequenas, principalmente, porque você pode começar a contar para ela algo e aí você não faz o desfecho. Você incentiva essa criança com perguntas, né? O que será que vai acontecer depois? Né? O que esse personagem está fazendo? Uhum. E quando ela vai dormir, ela vai reter essa informação e ela pode sonhar com isso no dia seguinte, trazer informações. Então, a leitura ela vai acalmar esse período, né? Diminuindo ali a ansiedade, preparando para um sono de melhor qualidade. E ela também vai servir como uma ponte para o dia seguinte. Legal. Então, é uma estratégia bem interessante. Sim, e é muito importante a gente lembrar que nessa fase que as crianças estão voltando para a escola, as emoções vão lá em cima. É o medo de retornar, é a ansiedade, é a dor de barriga, é eu não quero. Então, a gente precisa trabalhar essa percepção da criança antes do primeiro dia de aula. Então, com calma, arrumar o material escolar, com calma, separar o uniforme, separar o material didático se a escola já ofertou esse material para você. E é muito importante também que nós, pais, família, acolhemos essas crianças. Acolher, abraçar e explicar. Vai ficar tudo bem. Porque uma sala de aula nova vira no avesso, principalmente para as crianças que têm um transtorno do neurodesenvolvimento, né, Gabi? Eu ia comentar sobre isso também. Às vezes a família quer deixar tudo tão bem preparado e acaba não incluindo a criança no processo. Então, a minha sugestão é fazer um movimento contrário. Vai organizar o material, coloca a criança junto. Mostra para ela, deixa ela participar, deixa ela tomar pequenas decisões, por exemplo, de como ela quer organizar o estojo, ajudar a colar a etiqueta no nome. A etiqueta vai ficar torta, não tem problema, aquilo faz parte do processo motor fino, né? A criança vai desenvolvendo essa habilidade, mas quando ela
participa desse processo, ela também diminui a ansiedade, ela se sente não só uma espectadora daquilo, mas como ela se apropria desse processo, o que traz maior segurança para quando ela chegar no dia. E para as crianças que têm alguma relação ali com a neurodivergência, deixa muito claro qual vai ser a rotina, qual vai ser o cronograma. A gente não pode antecipar tudo, mas aquilo que é possível, olha, você vai entrar tal horário vai ter uma pausa para o lanche, a mamãe e o papai vão estar aqui para te buscar em tal momento. Ajuda a criança a ter essa previsão e diminuir também a ansiedade. E estimular, claro, né, os contatos sociais, né? Sempre falar de maneira muito positiva de como essas mudanças acompanham também o crescimento da criança, né? Ela mudou, então ela também vai passar por um processo de mudança. É, né? O processo da autonomia com a independência, que muitas vezes são confundidas, né? As pessoas falam assim, o meu filho não é independente. Com 10 anos ele não vai ser. Você precisa inserir a autonomia nele, explicar os processos, dar uma coisinha ou outra para ser feita. E uma coisa importante para você, pai e mãe, confie na escola em que seu filho está. Não adianta você levar ele para a escola com o celular, que é proibido por lei, e ficar mandando mensaginha para poder saber se está tudo bem. Se você levou o seu filho, escolheu essa escola, confie na escola em que ele está, confie nos profissionais, porque a partir do momento que a criança ou adolescente perceber que você confia na escola, ele vai passar a confiar também. É um processo mútuo. É a troca aí de confiança da família para a escola. E Gabi, você, com toda a sua experiência, bateu os temas de redações esse ano, né? Que foi assim fantástico. E qual o preparativo agora para as redações 2027? Ok. Antes da gente falar disso, só quero voltar um tópico, porque a gente falou da organização das crianças, Sim. Mas isso que você me perguntou tem a ver também com a organização dos nossos adolescentes. Então, vamos lá. Se eu confio na escola, eu também tenho que confiar no meu adolescente. É aquele confiar desconfiando. Eu não vou olhar a mochila do meu adolescente para saber se ele colocou o estojo, porque isso faz parte do processo de autonomia. Mas é importante a gente resgatar com ele também esse processo de rotina, de organização no material. É muito curioso como, por exemplo, no período pós-pandemia, a gente percebe que muitos adolescentes, porque passaram um período em casa nessa fase escolar enquanto eles eram pequenos, agora têm dificuldade de organizar o próprio material. Exatamente. Então, os adolescentes de hoje, eles também precisam de uma orientação. Não é o pai fazer por ele, mas ajudar. Pô, você sabe separar o seu caderno de 10 matérias? Você sabe organizar um fichário de uma maneira adequada? Então, dar esses toques, ao mesmo tempo que você dá liberdade para o seu adolescente organizar o material dele, também é importante para que ele tenha uma clareza da vida escolar e de como ele vai se organizar. E o que isso tem a ver com acertar os temas de redação, se preparar para a redação? Porque a redação é um processo. Ela vai precisar de rotina, ela vai precisar de disciplina e ela vai precisar de organização. Da mesma maneira que a gente não vai para academia e, infelizmente, não fica magro assim, né? Na primeira semana, também não sai todo fortão com o primeiro mês, a redação acontece a mesma coisa. E acertar, entre aspas, né, aí, os temas da redação exige da gente uma habilidade que eu trabalho muito com os meus alunos, que é a capacidade de ler o mundo à nossa volta. Então, olha que curioso, né? Quando a gente analisa os últimos anos dos vestibulares, em relação aos temas de redação, a gente percebe que esses temas se conversam entre eles dentro de anos diferentes e entre instituições com olhares diferentes. 2 exemplos muito práticos e muito próximos de nós. Em 2024, por exemplo, para quem vai prestar medicina já fica atento, foi muito falado sobre ansiedade climática, né, que foi um termo que surgiu recentemente. E esse tema foi abordado em 2 vestibulares específicos de medicina, com a diferença de uma semana entre eles. Entendi. Então, entrou no vestibular da Santa Casa, entrou na Faculdade de Medicina de Jundiaí, a FMJ, com uma semana de diferença entre eles. Ou seja, isso mostra uma tendência de mercado em abordar questões ambientais. Sim.
E aí, quando você aprende a fazer essa leitura de mundo, não é que você dá sorte, que você acerta, mas é porque você se sente mais preparado. E esse ano teve a reunião, né, a COP, todo esse processo que deu certo, não deu certo, a Amazônia. Então, provavelmente vai surgir mais assuntos. Vão surgir mais assuntos por aí. assim. Exato. Porque a moçada vai atrás da Copa do Mundo. E nem sempre vai cair um tema tão, né, batido assim, né? O que a gente olha com essa análise é que são os temas menos trabalhados na mídia que são os mais selecionados. Olha que dica. No caso do Enem do ano passado, né, que falou sobre a questão do envelhecimento, da onde que eu puxei que levantou essa lebre, né? O último censo que nós tivemos foi feito em 2022. Era para ter sido feito em 2020, mas por conta da pandemia ele foi feito em 2022. Demorou cerca de 3 anos para esses dados serem compilados e eles foram divulgados oficialmente no primeiro trimestre de 2025, que é o período em que a prova está em processo de formulação. Então, olha só, a gente tem dados numéricos, estatísticos, históricos que representam as mudanças da nossa nação e que abordam diversos temas, inclusive as minorias, que é uma perspectiva que aparece muito nos vestibulares. E aí você olha para esses dados e percebe o quanto da mídia você viu falando sobre o censo, né? Nada. Quase nada. Eu acho que eu nem me lembro a não ser disso. que se você fosse pesquisar sobre os dados Sim. do censo, apareceria alguma coisa, mas você não vê isso sendo divulgado nas grandes mídias. Então é um dado. Só que ele saiu no site do INEP. E aí o site do INEP, o site do governo, são fontes estratégicas para a gente ficar atento sobre aquilo que importa, mas que não foi falado. E agora eu vou fazer um link com tudo isso. Eu acho que é importante, então, os pais, as famílias, instruírem e orientarem esses adolescentes a lerem canais jornalísticos, né? Porque eles ficam TikTok, YouTube, Netflix, Amazon e não se entretêm nesse tipo de informação. Antigamente nós tínhamos o jornal impresso, chegava em casa e meu pai falava, ó, é o jornal, é a revista, corre atrás do prejuízo. Mas com a mídia aí, esses canais também podem servir de suporte para as crianças, né? Devem e são muito utilizados, né, para servir como uma referência. Dentro do programa da Madame Linguagem tem um trabalho muito legal, que são os cadernos de repertórios, que é justamente quando eu ensino o aluno a ler sobre esse mundo. Então, o TikTok vai importar? Vai. A Netflix vai importar? Vai, mas não é tudo. Então, a nossa geração é uma geração que tem acesso a muitas informações, mas que não sabe triá-las. Sim. Então, com o projeto do Caderno de Repertórios, né, a orientação que a gente faz lá na Madame Linguagem, é justamente ensinar a fazer essa triagem, aprender a fazer essa leitura. Que não é aquela leitura de, o ABC e as sílabas, mas é aquela leitura fina de falar, opa, isso aqui conversa com o quê? Isso aqui apareceu em que momento? Desenvolve o senso crítico da pessoa. Desenvolve o senso crítico e as relações de sentido. Como que isso está relacionado a outros processos históricos que já apareceram? Porque daí eu sei observar qual fonte é válida, né? A gente tem uma questão aí do jornalismo no Brasil que precisa ficar muito atento, eu preciso saber ler criticamente essas manchetes para não ser manipulado pela linguagem e também de saber me posicionar. Peraí, qual é o fato? Como eu me posiciono em relação a isso? E aí a família é essencial. Porque se o adolescente não conversa com a família, se ele não entende como os pais pensam sobre aquilo, ou aquilo simplesmente não é discutido, como que ele vai formar uma opinião? Como que ele vai formar um senso crítico para depois escrever isso no texto? Né? Então, é um conjunto que vai sendo elaborado ali. E as músicas, as séries e os filmes, eles também podem servir de repertório, desde que eles sejam trabalhados de maneira crítica e discutidos. Interligado, né? Interligados. Eu vi muito essa semana que agora a Anatel vai tirar os orelhões das cidades, né? E o dia que eu li, eu fiz um post para minha melhor amiga lá de Amparo, e quando eu morava em Campinas, tinha um orelhão na esquina da casa, e ela tinha um orelhão na frente da casa dela. Então, a gente ligava de orelhão para orelhão.
e eu vi que está tirando, e aí eles já fizeram um link com o filme Agente Secreto, que está indo para o Oscar, que ele usava o orelhão, as cidades rurais que ainda vão permanecer o orelhão. Então, assim, é toda uma concordância, é toda uma costura de retalhos, vamos dizer ali, para chegar em um objetivo. Então, a redação, para ser feita, também é pedacinho a pedacinho em concordância com o assunto. Com certeza. E isso não acontece de uma hora para outra. Voltando naquela metáfora da academia, né? Quando que eu começo a treinar redação? Sempre. Porque a redação não vai ser só para o vestibular, ela vai ser para a vida inteira. Vai ser para o e-mail que você vai mandar para um chefe ou para um subordinado dentro da empresa. E não tem inteligência artificial que vá fazer isso. Não tem, né? Essa questão da inteligência artificial, ela pode ajudar, né? Tem gente que é totalmente contra a inteligência artificial na redação. Eu acho que ela é um mecanismo que está ali para ser usado para desenvolver a inteligência, e não para pensar por nós, né? Mas aí é uma outra conversa, depois a gente fala sobre isso. Mas nada vai substituir a linguagem humana, principalmente porque ela é idiosincrática. Sim. Ou seja, ela manifesta aquilo que é único de cada pessoa. Se você pegar irmãos gêmeos, eles vão ter estruturas linguísticas semelhantes, mas nunca serão idênticas. E além do que, neurocientificamente, a coordenação motora na hora da escrita não trabalha só as nossas mãozinhas, trabalha também o nosso cérebro. É muito importante, mas isso é um assunto com a Simone Éboli, psicomotricista, no final do mês. E assim, Gabi, se alguém tiver interesse em conhecer o seu trabalho, fazer as aulas com a Madame Linguagem, como que funciona? Bom, eu atendo presencial na nossa sala no Fontes Educacionais e atendo online também. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram da Madame Linguagem, né, e pelo Fontes Educacionais. E aí nós temos um trabalho que pode variar, desde aquele pontual de uma ajuda específica num processo de recuperação, numa dúvida exclusiva de um conteúdo de sala de aula, ou então um processo mesmo mais longo para fazer ali a caminhada pensando no vestibular. E aí eu queria compartilhar um caso de sucesso, né, que eu tenho muito orgulho. Eu tenho uma aluninha que faz aula comigo desde o 6º ano, toda semana, online. Ela não é nem daquela, de outra cidade. E ela sempre teve o sonho de fazer medicina. E para fazer medicina, ela sabia que no 9º ano ela ia precisar entrar numa escola técnica. No 9º ano, ela entrou na escola técnica, ela passou em todas as escolas técnicas que ela prestou. Pôde escolher ali o que ela queria. Hoje, ela inicia o 2º ano do ensino médio, a gente continua juntas, e eu tenho certeza que ela vai arrasar ali no vestibular dela para medicina. Esse é um caso de acompanhamento de médio prazo ali, pensando num foco mais estratégico. Então, a Madame Linguagem, ela está aqui para te ajudar de acordo com a necessidade que o aluno tiver. E tem mais uma novidade também. Você está fazendo a psicopedagogia com a vertente na dislexia. Verdade. Conta um pouquinho para a gente sobre essa novidade agregada aqui ao Fontes, que eu vou dizer que eu não dei nenhum pitaco. Olá! Foi um grande incentivo. A gente percebe uma crescente de alunos que vêm com necessidades na área da linguagem. Então, conversando muito, né, e vendo os nossos alunos, aqueles que estão chegando, é importante que... Bom, o professor é um cara que nunca para de estudar, né? A gente é um eterno aluno. E aí eu já estava com aquele comichão, assim, falei, o que eu vou estudar de novo? E a parte da psicopedagogia voltada para esses atendimentos, eu acho que vai unir a expertise que eu já tinha da linguagem com um olhar ainda mais cuidadoso para atender os alunos que têm dislexia e outros distúrbios voltados para a aquisição da linguagem. Então, a gente vai ali também abrir um braço para acolher ainda mais esses queridos que têm metas e precisam aprender a dar voz a si mesmos através da língua. Com certeza. E se você ainda não conhece o Fontes Educacionais, nós somos em 3 profissionais. Eu, a psicopedagoga neurocognitiva, a Gabi, a nossa mentora de estudos na parte
de língua portuguesa, redação e dislexia. E nós temos também o professor César Neves, professor de matemática e com especialização na identificação da discalculia. Uma equipe completa para ajudar os seus filhos na questão educacional aí. Gabi, eu queria agradecer muito a sua presença, Obrigada. Estreando o nosso programa aqui, firmes e fortes. E no próximo programa nós vamos ter uma convidada, nossa parceira Evelyn Monte, da ProSaúde Vacinas, que vai falar sobre a importância das vacinas em pessoas com diabetes. Um abraço e até lá!